Bum! Mais coisas de atualidades de 2014, só para pensar. Mas as coisas aqui não são relativas, porque elas são de anos atrás. Então, tem que pensar que era assim antigamente. Agora eu vou ler algumas coisinhas sobre os Mercos, sobre as uniões econômicas. O primeiro é o G8 e o G7. O afastamento da Rússia, que sabe que a Rússia saiu, né? Eu aprendi isso agora há pouco, que a Rússia tinha saído. E agora aqui foi em 2014, eu vou saber mais, vai ter aqui um pouquinho de informação sobre isso, né? G8 vira G7, afastamento da Rússia, 2014. Acho que o grupo dos G8 constituiu um fórum que reunia os 7 países capitalistas desenvolvidos com maior PIB, somados a um país emergente, a Rússia. O grupo realiza uma reunião anual dos presidentes e dos presidentes e dos primeiros-ministros para debater os rumos da economia mundial e questões geopolíticas. O grupo é integrado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália, e Canadá e Rússia. A Rússia foi convidada para participar desde a década de 1990, em vista de seu poderio geopolítico militar. Daí, em 2014, devido a um apoio russo aos rebeldes separatistas no leste da Ucrânia, a Rússia foi expulsa do G8. O grupo voltou a ser chamado de G7 e teve a reunião da Cúpula das Bruxelas na Bélgica. G20 agora. População Petersburgo 2010-2014. Em decorrência das crises financeiras ocorridas em 1994 no México, em 1997 nos países asiáticos como a Coreia do Sul, Tailândia e Indonésia, e em 1998 na Rússia e no Brasil, foi criado um grupo chamado Grupo dos 20, o G20, Grupos de Economias ou Finanças. Grupo G20 de Grandes Economias ou Finanças. Em 1999. 94, 97, 98, daí resolveram fazer um grupo chamado G20 em 99. A finalidade do grupo era discutir o sistema financeiro e tomar medidas para garantir a estabilidade do sistema financeiro e prevenir crises. Geralmente se unem os presidentes dos bancos centrais e ministros da Fazenda. O grupo é formado pelos 19 países com grandes PIBs somados à União Europeia, enquanto o bloco econômico, os participantes são EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá, China, Brasil, Índia, Rússia, Austrália, África do Sul, Turquia, Arábia Saudita, Argentina, México, Coreia do Sul, Indonésia e União Europeia. Para relembrar, eu não sei se esses caras ainda são os membros do G20. Os 20 acertaram ainda estender até 2014 o seu compromisso de não adotar medidas protecionistas para evitar uma escalada que leve ao mundo a uma nova recessão. A presidente Dilma Rousseff destacou que no G20 existe um conselho de que as políticas de ajuste fiscal não são suficientes para se enfrentar a crise e que deve haver um espaço para estímulos fiscais e investimentos. Os BRICS concordaram em fazer aporte financeiro ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, a China, 50 milhões de dólares, e Índia, Rússia e Brasil, 10 milhões de dólares, e a África do Sul, 3 milhões de dólares. Os recursos seriam eventualmente utilizados no socorro de países em dificuldades financeiras. Os BRICS são os países, o nosso trequinho de países emergentes ricos, que tem o Brasil. Tipo o Brasil, B de Brasil, R de Rússia, e deve ser de Índia, C de China e S deve ser a Suécia. Na verdade, o S é a África do Sul. Legal. Muito melhor do que a Suécia, né? Eu não sei o que. Eu nunca ouvi falar da Suécia, né? A Suécia nunca faz nada. Em 2013, a cúpula da G20 foi realizada em São Petersburgo, na Rússia. Entre os temas debatidos, a crise financeira global e questões geopolíticas. Vários países do G20, inclusive o Brasil, reclamaram dos casos de espionagem realizados pelos Estados Unidos. Você lembra que eu falei disso num vídeo? Teve um caso de um espionagem que carinhas revelaram as grandes espionagens que estavam fazendo. BRICS, Cúpula de Fortaleza 2014. Entre os países emergentes, o grupo que sobressai é identificado pela sigla BRICS, que representa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. África do Sul. A sigla BRIC foi criada em 2001 pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, uma das principais instituições financeiras da ZEUA. A sigla tinha a função de orientar os investidores em relação aos países emergentes com maior potência de crescimento e cujos investimentos produtivos e especulativos teriam maior rentabilidade. Os BRICS são potências regionais e, no caso da China, uma potência global. Eis as características dos 4 primeiros BRICS: grande extensão territorial,
com uma grande extensão territorial, com uma expressiva quantidade e diversidade de recursos naturais. Nações populosas e com mercados consumidores emergentes, forte crescimento das classes médias e redução da pobreza, grandes PIBs e economias diversificadas, graves problemas sociais e regionais internos e problemas políticos como altos níveis de corrupção e, no caso chinês, autoritarismo político. A previsão é que em 2040 a soma dos PIBs dos BRICS vai superar a soma dos PIBs das 6 maiores economias desenvolvidas, EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. O sucesso da sigla na comunidade internacional fez com que os 4 países se aproximassem, dando origem a um fórum de cooperação diplomática e econômica do BRIC. Em 2011, a África do Sul foi incorporada ao grupo que passou a ser denominada BRICS. A cúpula do BRICS de 2013 foi a 4ª versão do evento anual e uma conferência de relações internacionais, a qual comparecem os chefes dos estados dos 5 países membros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a cúpula aconteceu em Fortaleza, no Brasil. A cúpula teve diversas discussões entre os chefes de Estado sobre questões econômicas e geopolíticas, e a principal medida tomada pelos BRICS foi a criação de Banco de Desenvolvimento dos BRICS, cuja sede seria em Xangai, na China. Tem problema aqui, né? Mentira. O banco vai funcionar, financiar projetos, inclusive da infraestrutura dos países membros e outros países em desenvolvimento. Também foi criado um fundo de reserva de 100 bilhões de dólares para socorrer os membros no caso de uma crise financeira internacional. Dica original: indicadores: Brasil, Rússia, Índia, área territorial, 8 milhões de quilômetros para o Brasil, 9 milhões de quilômetros para a China, 3 milhões de quilômetros para a Índia e 17 milhões de quilômetros para a Rússia. São gigantões, né? Daí, população em milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes, isso é 2014. 140 milhões de habitantes na Rússia. Daí a China tem 1 bilhão 354 milhões. Caraca. E a Índia tem 1 bilhão 210 milhões. Caraca, esses caras têm pessoas demais, meu. Tipo, o Brasil também é meio zoado, né? A gente só não tem tanta pessoa porque a gente é tudo floresta, meu. Tem muita floresta. E a gente fica destruir tudo, né? Que bom, a gente não deveria ter pra gente. Alfabetização. Então a mesma coisa, só a Índia que não tem muita. Expectativa de vida era... O do Brasil era o mais alto, legal. Era 74 anos. Rede de desgostos. 77 anos, PIB trilhões de dólares, crescimento do PIB, participação nas exportações mundiais, carga tributária, não vou mais ler as coisas, né? E a última coisa, eu vou ler o MINT e os 5 emergentes frágeis. Alguns analistas também destacam o grupo MINT, que era México, Indonésia, Nigéria e Turquia, países emergentes de porte médio e com grande potencial de crescimento econômico. Os 5 emergentes frágeis, 2014. O Fundo Monetário Internacional, FMI, considera o Brasil uma das 5 economias emergentes mais vulneráveis do mundo e atualmente em situação frágil para enfrentar uma possível deterioração das condições globais e também estão no grupo da África do Sul, Índia, Indonésia e Turquia. O país seria afetado de forma dura se o processo de normalização dos processos monetários das nações ricas, retirada dos estímulos e aumento dos juros for acidentado e se os próprios emergentes continuarem a crescendo abaixo do esperado, como ocorre há 3 anos. Combinados, esses fatores podem gerar turbulências e limitar e encarecer o acesso de recursos e derrubar as commodities que alimentam as exportações e aumentar dívidas e travar investimentos, reduzindo ainda mais a projeção de expansão do produto interno bruto PIB brasileiro de apenas 2% em 2015, mas em companhia ao Brasil, no grupo preocupante listados no relatório anual avaliação colaterais do FMI, a Índia, a Turquia, a Indonésia e a África do Sul. 3 dos carinhas da BRICS, né? Índia, Brasil e África do Sul. Se no novo furacão financeiro essas nações arcariam com a maior elevação dos juros dos títulos soberanos e privados, a queda mais acentuada dos preços de alívios de seus mercados como ações de bolsa e a desvalorização cambial mais robusta, o grupo dos 5 frágeis foi citado pela primeira vez em agosto do ano passado em um relatório do banco americano Morgan Stanley, que teve grande repercussão. O texto afirmava que esses países seriam os mais vulneráveis e a estabilidade econômica global e, sobretudo, retirada dos estímulos da economia dos EUA.
O fundo avalia que os países emergentes, Brasil incluído, passam por desaceleração do crescimento consistente, gradual e prolongado que sugere deficiências estruturais arraigadas até 2018. Essas nações teriam expansão abaixo do potencial como resultado de ganhos residuais ou mesmo os P2, como na América Latina, de produtividade nos anos 60. No caso do Brasil, o ritmo anêmico da economia, diz o FMI, está relacionado a baixas taxas de investimentos e poupança doméstica. O país, segundo a equipe econômica, está atualmente em recessão e não crescerá mais do que 1,3%. Em 2014, pelos números do fundo, a saída é resolver gargalos na infraestrutura, especialmente nos setores eletrônico e transporte, e aumentar a eficiência do investimento público e adotar medidas que elevem a competitividade e reanimar a confiança dos investidores e desestimular o consumo como âncora de expansão. Isso passa por um dever de casa mais amplo, começa com a redução do rombo nas contas públicas com um ajuste fiscal e passa pela reconstrução dos amortecedores regulatórios. E se estende a outros pontos chave: derrubar a inflação alta e diminuir a necessidade de financiamento externo, expressa pelo déficit da conta corrente, sem melhorar essas condições, afirma o FMI, o espaço de manobra para a reação no caso de nova crise estará muito limitado. Em outro relatório da avaliação do setor externo, o FMI considera que o déficit de conta corrente do Brasil em 3,6% do PIB ou 2,9% dos estados ajustados. Se lembra que isso aqui é de 2014. Está moderadamente acima do que seria aconselhável. Para o fundo, o ideal é o número de 1,1% a 2% do PIB. Será que essas coisas aconteceram? Será que aconteceram essas melhorias? E aí? Não sei. Tchau.